pirou, garotinho! Papo de almoço no ar, 11 horas e 58 minutos. Aqui nós trocamos ideias, aqui nós discutimos. Afinal de contas, as pessoas inteligentes trocam a ideia e chega sempre a um denominador. E doutor Francisco, já aqui nos estúdios da Grande Rio com a gente, né? Doutor, tem que tirar a máscara aí, porque senão a máscara não vai dar para o senhor falar, não. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo em paz? Bom dia, garotinho, bom dia e boa tarde também à população barrense. Eu vim aqui paramentado para dar uma ideia de algumas medidas que a gente pode usar para ajudar a reduzir a transmissão desse vírus de maneira geral. Mas foi só uma fantasia mesmo, garotinho, não se preocupa tanto não, assim. Ah, beleza, então máscara... Vale lembrar sempre isso, né? O que os médicos e infectologistas, todo mundo tem repetido. Não é motivo para pânico, não precisa, garotinho, você rasgar sua roupa e sair correndo na rua. Oh, meu Deus, o mundo vai acabar. Não é assim que funciona. Agora, o que funciona é a gente se precaver, a gente se prevenir, a gente estimular a previdência da população em geral, a informação, a educação em saúde e as medidas que já são comprovadas que fazem sentido. Porque isso que a gente vai passar, e já está passando na realidade, mas a gente vai passar de maneira mais intensa agora, já aconteceu em outros países, e esses outros países já puderam passar as experiências deles a respeito. E ficou bem claro que países que não se portam em cuidar dessa situação, em se prevenir dessa situação, usar as medidas que são preconizadas pela OMS, pelas instituições de saúde, eles passaram por surtos muito grandes, superlotando os sistemas de saúde deles, né, e dificultando o funcionamento geral do sistema de saúde, enquanto que países que adotaram uma postura de mais previdência, de mais prevenção e de mais seriedade com relação ao assunto, são exemplos de que a mortalidade, inclusive, garotinho, nesse país não chega nem a 1%. Eles controlaram de tal maneira a transmissão, isolaram casos, ficaram acompanhando tudo direitinho, da maneira certa, da maneira médica, da maneira infectológica e epidemiologicamente correta, que, por exemplo, Taiwan, Singapura e Hong Kong experimentaram mortalidades muito inferiores à mortalidade da própria China, no lugar onde teve, onde o surto começou, né, a epidemia começou. Vale dizer que até a própria China, através dessas medidas que ela adotou, que tomou conhecimento da dimensão da coisa, fez com que na China continental a mortalidade fosse por volta ou até menos do que 1%, para você ver a diferença. Enquanto no lugar que estava descontrolado, superlotado, com aqueles problemas que a gente acompanha na TV, a mortalidade chega ou às vezes até passa de 4%, no resto da China, no próprio país, a mortalidade não chega a 1% no resto da China, onde foi encarado, onde foi controlado, vamos dizer assim, com isolamento de proteção das pessoas, com identificação dos casos, com as medidas adequadas e preconizadas para isso. Então o que a gente tem que fazer é isso, a gente tem que se educar, buscar informações e buscar seguir aquilo que é recomendado pelas autoridades. Vocês estão vendo na TV e nos outros meios de comunicação, sem alarme, sem pânico, sem fake news de WhatsApp ou fake news de Facebook ou qualquer coisa desse tipo, que medidas estão sendo adotadas para tentar diminuir isso daí, né? Por exemplo, a Argentina hoje de manhã se fechou para voos internacionais oriundos de países que já estão em surto, em epidemia caracterizada. Então, existem medidas feito essa. A China fez muito isso. Na China, isolou uma região inteira, fez o lockdown de Wuhan e de Hubei, a província acometida, e com isso, e as medidas que adotaram mais epidemiológicas, conseguiram que o resto da China continental tivesse uma mortalidade bem baixa, tal como Hong Kong, Singapura e Taiwan. Diante disso que o senhor acabou de colocar, ontem nós recebemos um áudio que nós acreditamos que para a gente aqui, brasileiros, né, o sinal de alerta foi ligado no dia de ontem. Inclusive vou trazer um áudio aqui, né, que nos faz ciência dessa situação. Vamos ouvir. Bom dia, Titina, Carola. Como vocês são pessoas formadoras de opinião, queria só passar mais para vocês um geral de como que foi o dia ontem lá no Einstein, tá? Ontem, para mim, foi o dia da virada, foi um dia diferente, foi o dia que eu falei assim, agora a coisa vai estourar, tá? Um monte de gente de escolas me ligando, pedindo conselhos em relação a fechar, então eu já te digo que semana que vem, eu acho que mais da metade das escolas vão fechar e no final a totalidade das escolas vão estar fechadas, particulares, para conter um pouco essa transmissão. Eu tô com 2 casais de pais da Avenues contaminados, tá? E isso vai ganhar uma progressão geométrica a partir de agora, tá bom? Ontem também aquele boato que teve
daquela festa em Itacaré, realmente teve muita gente que foi no pronto-socorro de gripe lá do Einstein para se tratar, muitos confirmados, e isso daqui agora vai entrar numa progressão geométrica, tá bom? Então, um pouco desse pânico que estão falando tem o seu nexo real mesmo. A gente segue com aquelas medidas todas de prevenção, evitar com aperto de mão, evitar cumprimentos. Isso aqui é muito importante passar para todo mundo, que é uma das medidas muito eficazes, e a gente tem uma cultura de ser muito carinhoso, cumprimento, e a gente tem que mudar isso aqui. Tá? Aquele gráfico que eu mostrei para vocês é muito importante, a quantidade de bactérias que se passa em cada cumprimento. Tá bom? Uma outra coisa que eu também vou começar a colocar nas mídias sociais, que muita gente me pergunta se o Einstein está em quarentena. Não, o Einstein fez um fluxo muito importante, direcionado. Todos os pacientes com quadro gripal, eles não ficam no pronto-socorro habitual. Eles vão direto para o segundo andar, onde tem um pronto-socorro específico, isolado, só para a gripe. Tá? Pacientes no consultório estão totalmente normais, circulam normalmente, sem nenhum problema. É óbvio que muita gente entra já com máscara, com medo de pegar, mas não são pessoas que estão gripadas. Tá? Eu praticamente, assim, todos os meus quadros de gripe que já estão com febre, eu já estou mandando direto para o gripário, onde eles são atendidos de uma maneira assim mais específica e isolada para não ter nenhuma contaminação. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês me dão um toque aí. Beijos. Pronto, então tá aí, esse áudio que nós recebemos começou a circular no dia de ontem, e aí uma coisa interessante, a nossa forma, doutor, de tratar, de saudarmos uns aos outros, é um problema nesse caso. Com certeza, e a minha já mudou essa semana mesmo a respeito disso, né? Já, inclusive no sistema de som do posto que eu tenho lá, já aviso os pacientes, ó, sinto muito, mas não vou poder apertar a mão, abraçar, nem nada disso, e tem recomendações que devem ser seguidas, por exemplo, em espaços abertos, inclusive, as pessoas ficarem a cerca de 1 metro uma da outra, também diminui a probabilidade de contaminação. Por quê? Porque as pessoas que tossem e espirram, se tem estudos que mostram que essas partículas podem chegar e contaminar até 2 metros de distância, às vezes até mais, mas em média 2 metros de distância. Então, faz sentido as pessoas não se aglomerarem e não se manterem tão próximas para evitar que esse tipo de problema descontrolado aconteça aqui. Você veja que, aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, o principal eixo da questão não é a mortalidade do vírus em si ou da doença, não é que o vírus é um vírus de outro mundo assustador, porque já teve bem piores. Por exemplo, o SARS, que teve na China em 2002, tinha uma mortalidade de até 10%, e o MERS tinha uma mortalidade de 30%, 20% a 30% que teve no Oriente Médio. O mesmo tipo de vírus, o coronavírus, que eu estou aqui com a relação deles, né? A gente começou a ter contato humano com esse vírus, documentado a partir de 1960. O primeiro veio de alpaca. A alpaca é tipo um camelo que tem nos Andes. Veio da alpaca para os seres humanos. Depois, em 2002, a gente teve o SARS, que é um coronavírus que se originou de morcego em 1986 e acabou infectando humanos. Depois a gente teve o coronavírus humano oriundo do boi. Depois teve o coronavírus humano, de novo, oriundo de morcego. E depois teve o MERS, que foi em 2012, que foi transmitido aos humanos pelos camelos. Vale lembrar que, então, que a gente já teve vírus bem piores em termos de letalidade, mortalidade e comorbidades. Esse daí tem uma mortalidade baixa, mas o principal problema, garotinho, que você está observando, e eu quero chamar a atenção para isso, o eixo da questão não é nem o vírus ou a infecção por ele em si. O eixo da questão é que o vírus e a infecção por ele está chamando a atenção do mundo inteiro, dos diversos sistemas de saúde, para as limitações, os limites que a gente tem no sistema de saúde. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem 5 vagas aqui para pacientes que precisam de respirador, precisam de ventilação mecânica. Se você deixar a população toda se contaminar, se a gente for seguir a epidemiologia dessa doença, mais de 80% das pessoas não vão ter nada ou quase nada. Não vão ter nem sintomas ou vão ter uma gripezinha, um resfriado leve. Mas 20% das pessoas vão ter alguma coisa, vão precisar de atendimento médico. Desses 20%, entre esses 20%, 10% vão precisar de hospitalização. E algumas as estimativas mostram que 2 a 4% das pessoas com caso confirmado vão precisar de terapia intensiva.
que pode ser ventilação não invasiva, pode ser intubação, inclusive um tipo de procedimento que a gente dificilmente a gente vai ver no Brasil, que é o uso de membrana extracorpórea para oxigenar o sangue. Então, imagine se a gente deixar o negócio chegar a um nível descontrolado e, de repente, 50 pessoas chegam com falta de ar que precisam de uma intervenção mais aprofundada no hospital. A gente não tem a menor condição disso. Então, o que se está trabalhando para isso? Que está aparecendo agora, né? A gente já está estudando há alguns dias, mas está aparecendo agora na TV. Mudar o padrão de curva da epidemia. No lugar de ser um surto, uma explosão exponencial de casos, fazer com que as pessoas fiquem em suas casas, isoladas, até mesmo auto-isoladas. Né? A pessoa que não tem necessidade de ir na rua, de se colocar em público, de ir para um aglomerado, né, que ela fique na sua casa, espere a tempestade passar. Por quê? Porque se a gente tiver as infecções ocorrendo pouco a pouco, tantos casos, tanto dia, mas que dê para a gente dar assistência, muito provavelmente a mortalidade vai ser por volta daquela que a gente tem em Taiwan, Hong Kong ou Singapura, que não chega nem a 1%. Agora, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo e esses casos graves não tiverem como ter assistência, aí a gente vai ter uma mortalidade parecida com a do Irã, que passa de 4% e em alguns casos chega a 12% ou mais. Gente que não precisava passar por isso, não precisava morrendo porque não tem assistência, não tem condições, não tem vagas. E vale lembrar que para tudo tem limite. O Japão, que é um país que tem 200 milhões de habitantes, deixa eu ver quantos milhões de habitantes tem muitos habitantes do Japão. Mas o Japão é o país que, em proporção à população dele, tem mais leitos hospitalares. O país que tem mais leitos hospitalares no mundo tem 1% em relação à população. Então, se toda a população adoecer, nem o Japão vai dar conta dela, ao mesmo tempo, né? O Japão tem 126,8 milhões de habitantes, dados de 2017. Então, o Japão deve ter algo como 1,3 milhão de leitos hospitalares. Nós não chegamos a nem, se brincar, eu acho que a gente não tem nem a metade disso, quanto mais no SUS. E nós temos 210 milhões de habitantes. Então, nós não temos essa capacidade de lidar com um surto explosivo da doença do jeito que deveria ser. Portanto, a gente tem que usar de todas as medidas que a gente tem à disposição para que não aconteçam essas explosões. Bom, quem é mais vulnerável, né? Qual é o público que tem que ter mais cuidado nesse sentido, doutor? Olha, as populações de risco que a epidemiologia, porque a gente já tem estudos, né? Já que já está acontecendo na China há algum tempo, a gente tem estudos mostrando o que é população de risco e o que não é. Basicamente, o que tem se mostrado população de risco são os idosos. À medida que a idade vai passando, a contaminação cresce e a gravidade da doença também, sobretudo os idosos de 80 anos ou mais. Os idosos com 80 anos ou mais, eles têm uma mortalidade, quando contaminado, confirmada a doença, que gira entre 14% e 20%, dependendo dos estudos. É uma mortalidade muito alta para os idosos com mais de 80 anos. Outras pessoas que têm uma mortalidade elevada também são as pessoas que têm problemas cardíacos, as pessoas que têm problemas crônicos pulmonares, as pessoas que estão fazendo hemodiálise, por exemplo, problemas crônicos renais, e as pessoas com outras doenças crônicas debilitantes, como imunodeficiências, as pessoas que estão em uso crônico de corticoide por algum motivo, como, por exemplo, hanseníase e os surtos hansênicos. Então, tudo isso influencia. Agora, a mortalidade para essas pessoas é menor do que a dos idosos com mais de 80 anos, que está no estudo que a gente tem como referência, teve em média 14,8%, mas pode chegar a 7%, é muita coisa para a gente desconsiderar, né? Então, o ideal é a gente seguir as medidas que a gente pode adotar para evitar que isso aconteça. Aí vocês falaram do campeonato, por exemplo, barrense, né? Eu sou meio rigoroso, né? Eu já deixaria esse campeonato para depois que passasse a tempestade, porque nesse momento é o momento da gente tentar fazer com que a doença não chegue aqui, ou se chegar, que ela chegue aos poucos e se manifeste aos poucos, para a gente conseguir, no sistema de saúde, cuidar disso, sem ser daquela maneira assustadora que você vê na TV em alguns lugares na Itália ou no Irã, por exemplo. Todo mundo achando que vai ser muito grave, que vai ser muito ruim e tal. Por quê? Porque se o sistema de saúde tiver condições de cuidar, não é tão grave assim. Agora, se o sistema de saúde estiver superlotado, o negócio descamba, né? Por exemplo, garotinho, na Itália tem cidades onde estão usando bloco cirúrgico, porque no bloco cirúrgico, no carrinho de anestesia, tem um respirador. Estão usando bloco cirúrgico para manter gente com dispneia grave, com falta de ar grave por conta do coronavírus. Isso significa que, se você chegar com um tiro no hospital que está com leito cirúrgico ocupado por alguém que está com falta de ar, o seu tiro não vai ser cuidado do mesmo jeito do
que se tivesse vaga, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não só as pessoas com coronavírus vão ter problemas graves, mas as pessoas que normalmente chegariam no hospital, se o hospital estiver totalmente lotado e sobrecarregado, não vão ter a assistência que é necessária. É absolutamente visível isso, né? Então, certas atitudes a ser tomada é uma questão de sensatez e coerência. É uma questão de sensatez e coerência que as populações dos 3 países que menos tiveram gravidade com isso, que foram Taiwan, Hong Kong e Singapura, adotaram por conta própria. As pessoas tiveram consciência, não, peraí, está acontecendo isso aqui, vou fazer o seguinte, vou ficar trancado na minha casa, até esse negócio passar. Vou lavar bem as mãos, vou usar álcool gel, vou evitar pegar nas mãos ou nos objetos dos outros, vou evitar um contato próximo. Lá aconteceu um fenômeno interessante, que acho difícil para nós aqui, mas foi o auto-isolamento. A população mesmo já entendeu, opa, a gente tem que ficar distante aí de rua, de aglomerado, de muita gente, porque senão pode acontecer desse jeito. Resultado, eles não estão tendo os problemas que Irã, Itália e China tiveram, por exemplo, na região afetada. É isso que tem que acontecer. Paralelamente, o governo e as autoridades têm que tomar as medidas que são necessárias para controlar essas coisas, né? Por exemplo, o que se sabe que ajuda com isso a longo prazo? Você identificar precocemente todos os casos suspeitos e os casos confirmados, confirmar o quanto antes e isolar essas pessoas. Vale lembrar, por exemplo, garotinho, que eu e você, a gente tem menos do que 60 anos, né? Provavelmente, se a gente contrair coronavírus, a gente vai ter uma gripezinha, uma falta de ar leve e tal, e não vai ter grandes coisas. Mas, se a gente passa isso para um idoso debilitado de mais de 80 anos, ele vai ter alguma coisa muito mais importante e mais grave do que a gente. E é isso que a gente quer evitar, porque fatalmente, se a gente não tomar medidas para evitar isso, vai acontecer. É por isso que, por exemplo, que eu vou fazer uma festa, vou chamar 100 pessoas no fim de semana que vem, ou daqui a um mês, que é meu aniversário. O seu aniversário do ano que vem pode ser desse jeito, evite essas coisas, evite aglomerados, evite juntar muita pessoa, evita coisas que são desnecessárias. Basicamente, a gente tem que funcionar com aquilo que é necessário para a sobrevida e para a população de uma maneira geral, e as coisas desnecessárias, vamos ter paciência e vamos esperar um momento em que a tempestade haja passado. Beleza. Tem uma expectativa, né, diante dessas regras, se cumprir a risca dessa tempestade passar? Como é, garotinho? Por exemplo, essa tempestade toda essa turbulência que nós estamos vivendo agora, se nós seguirmos as riscas, as recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades em saúde, qual é o tempo, né, que a previsão disso passar? Então, não tem como a gente saber exatamente quanto tempo, e pode sempre ter um ou outro caso, mas, por exemplo, se a gente for ver o exemplo da China, eles começaram com isso no final de dezembro, provavelmente, e agora estão tendo registro de cada vez menos casos novos, então, provavelmente, entre 3 e 4 meses para começar a arrefecer o problema. Mas isso daí vai depender sobretudo dos controles. Você vê que na China, a gente observou que uma vez que eles viram que o problema era grande, eles pegaram e isolaram toda uma população, construíram hospitais em 10 dias, com 1000 leitos, com máquinas com respirador, fabricaram um monte de máscaras, um monte de equipamento para as equipes de saúde usarem. E isso é importante também porque o profissional de saúde, ele atende você que está doente, daqui a pouco ele atende uma pessoa que não está doente. Então, se a gente não se cuidar e não usar equipamentos de proteção individual, máscara, luvas, gorros, óculos, além de a gente precisar ficar em quarentena e isolamento depois, e aí vai faltar um profissional de saúde, a gente vai acabar transmitindo para outras pessoas. Então, a gente é chave também para controlar esse tipo de problema. Beleza. Doutor Francisco, nos estúdios da Grande Rio, passando as informações necessárias para a gente, a nossa parte, o que nós devemos fazer para mantermos distante o nosso município dessa situação que hoje toma conta do território mundial, que é o coronavírus. Na Grande Rio FM, o papo mais gostoso da cidade. Papo de almoço. Entrevista com seriedade e verdade. Fala, garotinho. Beleza, e você pode ligar, você pode participar interagindo com a gente através do nosso WhatsApp. Manda o seu áudio, manda o seu questionamento, tá? Tire a sua dúvida com o doutor Francisco aqui nos estúdios da Grande Rio ou pelo telefone 3662-2317. Inclusive, dona Ana Maria, nós vamos registrar aqui a participação dela sempre atenta, tá lá na comunidade agradecendo essas oportunidades do doutor estar aqui nos estúdios, sempre nos orientando, sempre tirando as nossas dúvidas e dando as coordenadas como nós devemos fazer em determinada circunstância. Essa agora por conta do coronavírus. Inclusive nós vamos trazer aqui mais um áudio que é
das TVs brasileiras falando desse assunto, que é o coronavírus, que é para a gente entendendo mais e pegando mais o fio da meada, e o doutor traz as explicações para a gente. Vamos ouvir aí esse áudio. Cientistas israelenses afirmam que uma vacina contra o coronavírus pode estar disponível em maio e ser a primeira a chegar ao mercado. 260 pesquisadores e 80 doutores participam do projeto. Segundo os responsáveis, a vacina, que é oral, fica pronta em 3 semanas e chega ao mercado em 90 dias. A base de estudo usada foi a de uma vacina contra a bronquite infecciosa, causada por outro tipo de coronavírus que afeta as aves. Outros países como Estados Unidos, Inglaterra e China também estão desenvolvendo vacinas contra a Covid-19. Então tá aí esse áudio, né? Os cientistas a nível de mundo correndo contra o tempo para encontrar uma solução. A gente tem um nível de conhecimento e de tecnologia hoje em dia que pode favorecer e pode diminuir, mitigar muito do impacto desse tipo de problema. O problema é ter vontade econômica e vontade de governo para essas coisas, né? Por exemplo, a gente já deveria ter muito mais leitos hospitalares disponíveis no Brasil inteiro, sobretudo nas regiões mais carentes, que é onde a gente tem menos. A gente já deveria ter mais aparelhos de respiração, deveria ter mais médicos, deveria ter mais enfermeiros, deveriam ser melhor remunerados, deveriam ter mais tempo de descanso, com o objetivo de, quando a gente se depara com uma situação inusitada dessa, poder responder da melhor maneira possível. E não só Israel, vamos dizer assim, até algum tempo atrás eu li, eu não me lembro onde foi exatamente, mas que existe já mais de 10 grupos estudando vacinas para o coronavírus. O mais avançado provavelmente é esse, então, já que ele está anunciando para maio. Mas o problema, garotinho, é que uma vacina, para ser liberada para uso em larga escala em população, precisa de estudos, são 3 ou 4 fases de estudo, que precisa confirmar a segurança, precisa confirmar se funciona, precisa confirmar a viabilidade daquilo ali, e isso acaba que a vacina acaba saindo com 1 ano ou mais. Então, demora. Então, a gente precisa lidar com as medidas que a gente está à disposição antes. Vale dizer que os chineses, por exemplo, conseguiram controlar a epidemia com medidas como isolamento, lockdown, você isolar as pessoas doentes e tratar de acordo com a necessidade, identificar logo os casos suspeitos e prováveis, e também com higiene, lavar as mãos, né, com água e sabão, simplesmente. Quem tiver álcool gel à disposição, com álcool gel também é o que a gente usa, sobretudo profissionais de saúde, e se proteger com equipamentos de proteção individual, sobretudo profissionais de saúde, com máscara, touca, óculos de proteção, luvas. E as pessoas doentes também têm uma recomendação de que elas usem máscara, mesmo no isolamento em casa, para evitar a transmissão para as pessoas que estão perto. Vale lembrar que na China, como nos países desenvolvidos, você pode assistir ontem, por exemplo, identificaram um jogador de basquete contaminado na NBA, na Liga de Basquete Americana, e por conta disso suspenderam a NBA inteira. Tá certo, você tem que controlar na origem disso. E tem que lembrar, a gente tem modelos matemáticos, por exemplo, tem um artigo bem legal que a gente estudou ontem, tem modelos matemáticos que mostram que se você tem uma morte por coronavírus, provavelmente você já tem dezenas, centenas de casos rolando por aí e a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Se você for pensar em modelos matemáticos a respeito disso, por exemplo, a gente tem casos em Feira de Santana, parece que tem em Barreiras agora também, provavelmente a gente já tem o vírus circulando por aqui. Foi considerado anteontem de circulação local no estado, ou seja, não é mais uma coisa que só vem de fora, está circulando aqui entre nós. Então é provável que ele esteja circulando entre nós e a gente ainda nem tenha se dado conta, porque lembre, o período de incubação do vírus, ou seja, o período entre você ter contato com ele e desenvolver os sintomas, varia de 2 a 14 dias. Então a pessoa pode estar 10 dias com a doença, com o vírus, transmitindo ele e não sentir nada, só começar a sentir a partir do 10º dia, por exemplo. Então a gente tem que saber disso e evitar essa transmissão para todo mundo nesse período em que a gente não está conseguindo visualizar quem está doente ou não, quem tem alguma coisa ou não. E como é que se faz isso? Uma das medidas mais importantes, que em inglês chama social distancing, é o distanciamento social. Basicamente, a gente não chegar tão próximo um do outro como é de costume, não ficar apertando mão um do outro por aí, não ficar beijando, abraçando um ou outro por aí, evitar essas coisas. Seu amigo, ele sabe que você ama, que você o ama, né? Sua família, seu familiar, ele sabe que você tem amor por ele. Não precisa agora, nesse momento meio crítico, meio tempestuoso, que você saia abraçando e beijando e se aproximando de todo mundo. Tem uma recomendação explícita de que as pessoas
em ambientes públicos abertos estejam a pelo menos 1 metro de distância uma da outra. Para você ter ideia, garotinho, isso é tão sério em países que levam mais a sério e desenvolvido, que os países, a França, por exemplo, ou a Itália, eles fecharam tudo quanto fosse estabelecimento comercial que não conseguissem garantir que uma pessoa pudesse estar a 1 metro de distância da outra. O objetivo disso, não é para criar pânico, é porque o vírus é muito perigoso, vai morrer todo mundo. Não, não é isso. É para evitar superlotar tanto o sistema de saúde que a gente não consiga cuidar nem de coisa besta, entendeu? De fato. Bom, deixa eu mandar um abraço para a Regina, está aqui na sintonia com a gente. Adriano, procura o doutor Francisco aí, o que é que nós vamos fazer em relação às nossas creches? Porque é comum as mães levar crianças extremamente gripadas e tossindo bastante. São questões muito importantes que devem ser vistas do ponto de vista governamental. Se a gente for ver o que está acontecendo na França, na Itália, por exemplo, até mesmo na Argentina, aqui do nosso lado, ou nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão adiantando férias, fechando creches, escolas, universidades e orientando as pessoas a ficarem em suas casas até deixar a tempestade passar. Então isso vai depender muito de cada governo e de cada situação local. Pode ser que a gente chegue a esse ponto? Pode. Vale lembrar, como falou o médico na gravação que você mostrou, garotinho, uma vez que ele está circulando entre nós aqui, o contágio, a contaminação, ela se dá num ritmo, não é nem geométrico, é exponencial. Por exemplo, se eu tenho uma doença, eu estou contaminando 10, esses 10 estão contaminando mais 10, aí vai para 100, em questão de poucas horas ou dias. Então, é uma coisa que a gente deve aprender, deve lidar com isso, enfrentar isso, e adotar todas as medidas que estejam ao alcance da gente para controlar. Então, não estou dizendo que aqui vai fazer isso agora ou vai ter que fazer isso, provavelmente vai acabar tendo que fazer isso, mas nos países que já estão sofrendo uma epidemia que está fugindo do controle, eles fecham creches, escolas, universidades e orientam as pessoas a ficar em suas casas. E outra orientação importante é evitar procurar hospitais se você não tem motivo claro, motivo evidente, motivo realmente necessário para aquilo. Por quê? Porque as pessoas doentes e que estão transmitindo os vírus, elas vão procurar lá. As pessoas doentes e com alguma gravidade vão ficar internadas no hospital. E ali no hospital é um foco de transmissão da doença, querendo ou não. Então deve-se evitar procurar o hospital, a não ser que seja estritamente necessário. E aqui no hospital é algo lastimável. A gente vê até... Tem gente que, eu estou com a coceira na ponta do dedo do pé e vai lá ficar do lado de quem está tossindo na cara dele 5 horas para ser atendido porque está com a coceira na ponta do dedo do pé. Pessoal, vamos ter consciência e fazer o nosso papel nessa hora. Uma coceira na ponta do dedo do pé, uma dor que você já tem há não sei quantos meses ou anos, não é motivo para você se expor no hospital e expor os outros também. Porque o problema é o seguinte, uma coisa é sua coceira no dedo do pé, de você que tem 20 anos vai no hospital. Mas quando você volta para sua casa, para o seu avô de 80 anos, você está transmitindo para ele o que pegou lá no hospital. Então deve-se evitar isso. Lembrando que as orientações protocolares do nosso Ministério da Saúde é que as portas de entrada são os postos de saúde. E lá no posto mesmo, a gente já está tendo reuniões todo dia, a gente vai tentar se organizar de uma forma a atender as pessoas e diminuir o risco de transmissão lá dentro. No meu posto mesmo, eu vou querer que não fique uma aglomeração de pacientes, vão entrar no máximo de 3 em 3 ou de 5 em 5, se for necessário, e os outros vão ficar esperando, distanciados uns dos outros do lado de fora, para evitar a transmissão. Não é para alarmar ninguém, não é para entrar em pânico, mas é para a gente tentar conter a doença antes que ela entre com tudo, porque uma vez que ela entra com tudo, o sistema de saúde da gente não tem condições de cuidar da maneira que a Coreia do Sul ou o Japão tem, né, garotinha? A gente sabe que a gente não está vivendo na Coreia do Sul, a gente não está vivendo na França e na Itália. E veja que a Itália, mesmo com toda a tecnologia e o dinheiro que tem, e os recursos que tem, que são muito mais do que os nossos, está vivendo um problema grave lá, problema de, por exemplo, uma coisa que é inimaginável lá, que é mais comum para a gente, eles estão tendo que atender gente com síndrome respiratória aguda grave no corredor, no chão, coisa desse tipo, que lá é inimaginável. Então, se lá que tem recursos, dinheiro, tecnologia e tudo, investimentos nessa área, tá desse jeito, imagina se a gente não controlar as coisas aqui. De fato, e a nossa distância governamental para esses países é muito grande. Não adianta nem nós entrarmos aqui na pilha de querermos comparar. A gente estava discutindo aqui no grupo de medicina da gente, lá do Recife, da minha turma de medicina, se a gente for pegar, tem modelos matemáticos a respeito de cada coisa. Aí um colega botou aqui um gráfico de como está a situação em vários países. Se a gente for comparar qual é o nosso nível cultural e com quem a gente se parece mais, eu diria que no momento a gente se parece mais com o Irã. E o Irã é um dos que estão tendo a pior situação. Então, a gente precisa enfrentar isso
com tudo que a gente tem à disposição, com o conhecimento que a gente tem à disposição e levar a sério. Lembre, eu repito aqui, não é porque o vírus é um vírus assustador que vai acontecer um apocalipse zumbi e vai morrer todo mundo. Não é isso. É porque se a gente deixar que os casos que esse vírus vai provocar superlotarem os sistemas de saúde de uma maneira geral, a gente não vai ter como dar resposta a coisas simples, como um apendicite, por exemplo. Se os leitos de cirurgia estão tudo ocupados, como é que a gente vai operar essas coisas que normalmente aparecem e acontecem na nossa população? Entendeu? Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para ela. Bom dia, garotinho. Boa tarde, garotinho. Eu não queria me identificar. Eu vou usar aqui meu pseudônimo de Clara. Ela disse, olha, minha sogra tem 79 anos, tá gripada e com febre e tossindo bastante. E aí, garotinho? Basicamente é o seguinte, pessoas que, primeiro, né, se as pessoas tiverem sintomas leves, por exemplo, eu sou uma pessoa jovem e estou só com o nariz escorrendo e um pouco de tosse, um pouco de febre, a orientação é hidratar bastante e tomar sintomáticos. Vale lembrar também que não existe remédio específico para isso. Então, você vai no médico, ele vai lhe dizer, fulano, você tem que tomar muita água, tem que tomar dipirona, paracetamol ou ibuprofeno, por exemplo, para dor e para febre, e tem que tomar um xarope para tosse para se sentir melhor, né? Então, não tem nada não tem nenhum mistério do que você vai fazer ou do que o médico vai lhe prescrever, porque não existem remédios específicos para isso até o momento. Tem um ou outro estudo ou um ou outro lugar que está usando o protocolo com um ou outro remédio, mas não tem nada cientificamente comprovado que o remédio X vai combater a infecção e você vai melhorar por conta dele. Então, o espírito não é esse. O que a gente orienta? A gente orienta quando as pessoas tiverem sinais de alerta ou sinais de gravidade, aí sim procurarem o hospital, mas se não tiverem esses sinais, se tiverem coisas leves, sem maiores repercussões, procurar o posto de saúde para chamar a atenção da comunidade médica e de saúde, para ter o caso notificado, investigado, dependendo da situação, e ficar, sobretudo, em isolamento domiciliar. Isolamento domiciliar significa eu fico no meu quarto, quietinho em casa, durante, por exemplo, 14 dias, até isso passar. Porque em mais de 80% das pessoas, sobretudo nas jovens, vai ser uma gripe, um resfriado simples que vai passar sozinho e não tem remédio para isso. É simplesmente se hidratar bastante, tomar bastante água, usar dipirona, ibuprofeno ou paracetamol para dor e para febre e tomar um xaropinho que você pode fazer, inclusive, na sua casa. Qual é o período de incubação? Em cima desse questionamento, eu pergunto ao senhor, hoje esse querido município, ele teria estrutura para diagnosticar tal enfermidade? Olha, esse é outro problema, né? Que, por exemplo, se observa que os países que fizeram mais testes, como a Coreia do Sul e a China, conseguiram controlar mais rápido esse tipo de situação. A gente, até o momento, o protocolo diz que a gente tem que notificar a pessoa, colher secreção e mandar para o LACEN, que é o laboratório central, que eu acho que é em Salvador que eles fazem esse diagnóstico. Então, a gente ainda está num período que demora um pouco para fazer. Então, a gente notifica, provavelmente colhe o material para mandar ao LACEN e orienta a pessoa a ficar em isolamento domiciliar e aparecer no posto para a gente saber e ficar em isolamento domiciliar. Qualquer coisa, entrar em contato ou aparecer no posto. Se tiver sinais de gravidade, aí sim procurar o hospital. Mas nunca ir para o hospital, procurar o hospital direto por besteira ou por qualquer coisa. Hospital não é porta de entrada para qualquer coisa. Hospital é para cuidar de coisas graves, urgentes e emergentes. Vale lembrar, por exemplo, semana passada eu fiquei sabendo, eu até li, tem um comunicado do Irmandulce de Irecê. Irecê tem hospital municipal, tem UPA e tem o regional. Para você ter ideia de como isso é importante, foi acertado no contrato entre o Irmandulce e o Irecê, se eu não me engano, tem esse contrato aqui, que o hospital não ia mais atender fichas azuis e verdes. Elas iam ser devolvidas da porta para a UPA. Porque o certo é esse mesmo. Se a gente seguir o fluxo, a gente tem uma saúde que funciona melhor, uma saúde com menos problemas, uma saúde com menos problemas desde de transmitir no hospital. Quero lembrar, chamar a atenção para a situação da Itália, por exemplo. O paciente 1, que eles deram o nome de Mattia, ele procurou o hospital de Codogno e aí não seguiram os protocolos como deveria ser seguido. Isso daí foi o que o governo da Itália alegou. E aí esse paciente transmitiu para os profissionais de saúde desse hospital e para outros pacientes. E daí se espalhou pela Itália inteira e acabou chegando aqui pela Itália também. Então vocês vejam como é importante seguir protocolo e isolar. Muito provavelmente,
poderia ter tido uma resposta melhor, isso segundo as próprias palavras do primeiro-ministro, se eu não me engano foi presidente da Itália, poderia ter tido uma evolução melhor se tivesse se observado isso e se tratado com toda essa atenção desde o início. É aquela pedra de dominó. Bom, tem um ouvinte aqui em linha, deixa eu ver se dá para conversar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Rosângela, boa tarde, Dona Francisco, boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rosângela. Fica à vontade. Eu viajo agora, domingo, para Salvador. Nós sabemos que em Feira de Santana já são 3 casos confirmados. Em Salvador, pelo menos ao meu conhecimento, não tem nenhum. Eu gostaria de saber, doutor Francisco, ele como médico, o que ele me aconselharia, porque eu estou indo com 3 crianças, e aí tem algumas pessoas que estão me falando, mulher não vai, porque é perigoso e tudo mais, e aí eu estou na balança, e já viajo agora domingo, se eu vou, se eu não vou. Ele como médico, o que ele me aconselharia? Então, para você ter uma ideia, o que países onde está acontecendo esse problema de maneira mais evidente no momento estão aconselhando? Estão aconselhando que tudo aquilo que for desnecessário se deslocar de casa para outros lugares, para aglomerados de pessoas e tudo mais, seja evitado, seja adiado. Se você não tem uma necessidade absoluta de viajar, de se expor em aglomerados, por exemplo, não tem uma necessidade, você tem uma necessidade absoluta, garotinho, por exemplo, de ir para uma festa e escutar pagode baiano? Não necessariamente, né? É algo que pode ser evitado. Então, tudo isso que pode ser evitado, deve ser evitado. Porque, como você falou, ouvinte, se tem 3 casos confirmados, se a gente for seguir os modelos matemáticos, muito provavelmente tem centenas de casos que a gente desconhece ainda, espalhados em nosso meio, e a gente não está sabendo. Vai descobrir com o tempo, conforme eles vão aparecendo para o sistema de saúde. Então, eu, por exemplo, o que eu uso é essa lógica. Se você está viajando para tratamento médico, para alguma coisa que seja absolutamente necessária, beleza. Se você está viajando a lazer, talvez seja melhor adiar, esperar a tempestade passar, esperar a gente ter melhor conhecimento de como está a situação real. Porque a situação oficial, os casos que aparecem, são a ponta do iceberg, mas tem o iceberg inteiro de casos acontecendo que só vão aparecer ou a gente só vai ter noção da dimensão com o tempo. Tá certo? Ok, obrigado. Uma boa tarde. Bom, e aqui... E lembrando, garotinho, aproveitando essa deixa da ouvinte, que as pessoas devem, de preferência, ficar em casa, né? Em casa. Basicamente é o seguinte, você não vai viajar, por exemplo, ou então não vai para o pagodão, mas também não adianta você ir na esquina de casa e abraçar e beijar 10 pessoas e pegar na mão de todo mundo, dar no mesmo que nada. A gente tem que adotar as medidas higiênicas e de isolamento, de distanciamento social no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para a Zilvanete, está na sintonia com a gente. Ela disse aqui, pergunta, Adriano, pede ao doutor Francisco aí para dar mais contundência nesse período de incubação do vírus. Então, pelo que se sabe até o momento, o período de incubação, dependendo do estudo e do artigo, varia entre 2 a 14 dias, com a média de 7 dias. Ou seja, uma pessoa pode se expor ao vírus hoje e começar a ter sintomas daqui a 2 dias ou daqui a 2 semanas. Então, é algo muito importante, porque durante esse período de se levar em consideração, porque durante esse período de incubação, a gente pode estar transmitindo o vírus. Então, você pode ter aí o vírus em você durante 7 a 10 dias e você está transmitindo para Deus e o mundo e ele não aparece os sintomas. E vale lembrar que em pessoas jovens, sobretudo, e na maior parte dos pacientes, 80% ou mais, não vão ter grandes coisas, talvez não tenham até nada demais, talvez você só tenha, por exemplo, uma dorzinha no corpo e uma febrícula, e não ficou nem sabendo o que era. Então a maior parte das pessoas vão ter sintomas leves, que pode ser qualquer coisa, pode ser um resfriado, outra gripe, pode ser outro vírus, e não vai se dar conta do que é necessariamente. Por isso que é interessante essa medida de distanciamento social, porque esse período de incubação pode ser grande e a pessoa, durante o período de incubação, pode estar transmitindo para outras pessoas. Então, você tem um vírus, por exemplo, está transmitindo e nem sabe. Peguem o caso, por exemplo, do secretário de comunicação do governo federal. Você viu o que aconteceu? Eles foram em comitiva para a Flórida, encontrar o governo americano e tudo mais. O secretário de comunicação tinha o coronavírus no período de incubação, provavelmente transmitiu para um monte de gente sem saber, não é culpa dele, né? Ninguém vai saber que pegou se você está no período de incubação. Quando chegou no Brasil, começou a ter sintomas e foi testado, deu positivo. Estava ele junto com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente do Brasil, com vários ministros, com vários empresários e tudo mais. E ninguém, não tem como você olhar para a cara da pessoa, aquela pessoa pode estar doente, por isso vamos afastar ela. Não, por isso preventivamente se usa essas medidas que a gente está falando e volta a reforçar. Foi o que ajudou a conter
a que não chegasse a ser uma explosão nos 3 países que tiveram melhor performance em relação a isso até o momento, que foram Hong Kong, Taiwan e Singapura. E quando a Coreia do Sul tomou ciência disso, ela também. Você pode ver, se a gente pegar o gráfico dos casos em Singapura, a gente vê que teve um salto exponencial pequeno. Quando eles tiveram ciência, epa, isso aqui está errado, vamos fazer tudo do jeito certo agora. Teve um decréscimo e agora está num nível muito inferior ao que está, por exemplo, na Itália. Vale dizer que a Coreia do Sul tem uma população, se eu não me engano, de 51, 52 milhões, a Itália tem 60 milhões. E na Itália, que tem quase a mesma população da Coreia do Sul, o vírus tem uma mortalidade 8 vezes maior do que a Coreia do Sul. Então tem alguma coisa errada na forma como se está abordando lá, né? E tem alguma coisa certa na forma como a Coreia do Sul resolveu abordar depois do primeiro momento. De fato. O ideal é que a gente não deixe nem esse primeiro momento acontecer. Garotinho. Se a gente não deixar nem esse primeiro momento acontecer, a gente cai no caso de Taiwan, Singapura e Hong Kong. Vale lembrar que são doenças virais de transmissão respiratória. Não dá para a gente evitar que chegue. Vai chegar. Em algum momento, de alguma maneira, em alguma proporção. Vale lembrar aqui também, minha esposa, doutora Alane, mandando um beijo para ela, que eu tinha até esquecido no início, agoniado com essas coisas. Um beijo para minha esposa, doutora Alane, e minha filha também, né? Agora. E vale lembrar que ela lembrou aqui que é importante lavar as mãos sempre lavar as mãos e usar álcool gel, antissépticos de uma maneira geral, porque o vírus também é transmitido por via gastrointestinal. Então você pode pegar, existe uma possibilidade mais remota, mas existe uma chance de pegar o vírus, por exemplo, se a higiene do banheiro não é bem feita. Então sempre lavar as mãos. Lavar as mãos. Dinheiro. Existe cartão de crédito hoje em dia, galera. Vamos evitar essas coisas, ou tentar evitar, ou pelo menos, se você tiver que pegar muito dinheiro, lave as mãos sempre, toda hora. Problema nenhum, pode lavar as mãos toda. Ah, porque minha mão vai ficar meio sensível, vai despelar. Problema, pelo menos você não vai pegar e nem passar uma doença pior. Verdade. Bom, responde aqui, com certeza, aqui deve ser paciente do senhor, porque ela diz assim, Adriano, pergunta meu médico aí, deve ser lá da área do senhor. Pergunta meu médico aí, que eu estou viajando agora para Salvador, qual o meu comportamento, porque os ônibus estão sempre lotados, né? E qual o comportamento que eu devo ter ao chegar em Salvador? Essa é uma pergunta interessante, é difícil a gente dizer como é que você pode... É difícil porque você vai estar num espaço fechado, relativamente pequeno, com outras 50 pessoas. Então, muito provavelmente, você vai respirar o ar de outra pessoa que tossiu, outra pessoa que espirrou. Uma coisa é certa, se as pessoas estiverem tossindo ou espirrando, elas devem amparar essas secreções que elas estão soltando com o cotovelo, a parte interna do cotovelo. Por quê? Porque se você amparar com a mão, daqui a pouco você está pegando na mão de outra pessoa ou numa maçaneta, e outra pessoa que chega lá e pega naquela maçaneta pode pegar o vírus. Então, amparar com lenço descartável e descartar em local adequado, né, para jogar em qualquer lugar, porque ali pode estar cheio de vírus também se a pessoa tiver, e tossir, quando for tossir e espirrar, respeitar a etiqueta respiratória, botar o cotovelo, a parte interna do cotovelo na frente do espirro da tosse. Agora, é aquilo que eu estava falando, eu pelo menos, pessoalmente falando, o que eu puder evitar de coisa que não seja absolutamente necessária, eu vou evitar. Foi mais ou menos o que as populações de Singapura, Taiwan e Hong Kong fizeram. Eu não estou precisando viajar no momento, eu só vou lá para curtir uma praia. Evita isso. Inclusive, tem alguns países que estão fechando algumas praias que ficam muito cheias de gente. Por quê? Para evitar exatamente isso, garotinho. Lembrando, eu quero aqui lembrar de novo, que o principal problema não é o vírus em si ou a infecção em si, que tem uma mortalidade aparentemente baixa, até o que se sabe no momento. O problema maior é você sobrecarregar o sistema de saúde da gente, que já é falho, a gente já sabe, a gente já enxerga isso todo dia. Notório. Sobrecarregar com 1 zilhão de casos de repente e ficar tudo lotado que não dá para cuidar mais de nada. Se você está curtindo, está gostando, né? Esse nosso bate-papo, sempre que nós podemos, trazemos alguém com assuntos interessantes que diz respeito à nossa comunidade, no sentido de trazermos informações. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Francisco mais uma vez em nosso programa, falando do coronavírus. Respondendo aqui ao ouvinte... Vamos lembrar até o nome, né, que eu esqueci até de falar, que é o Covid-19, que é o novo coronavírus, o que começou a circular em dezembro e que está provocando essa pandemia. Vale lembrar que pandemia é quando existem várias epidemias em vários locais diferentes do globo terrestre, do mundo, né?
Quando está tendo transmissão local em vários países, em várias regiões diferentes, isso é o que configura uma pandemia. Porque uma epidemia você pode ter, por exemplo, em um lugar determinado, como a gente tem dengue todo ano aqui no Brasil, a gente tem epidemia. Para você ver como a gente é irresponsável do ponto de vista da saúde, né? Tem pelo menos uns 30 anos que a gente tem dengue matando um bocado de gente, mais até do que o coronavírus, todo santo ano, e a gente nunca toma medidas drásticas e necessárias para evitar isso. Então, mais ainda, vale a pena a gente chamar a atenção para os nossos hábitos e a nossa postura em relação a essas coisas para evitar. Detalhes interessantes do coronavírus, garotinho. Já tem estudos, tem um estudo interessante que mostra que, de uma maneira geral, o vírus ele fica viável no meio ambiente, de uma maneira geral, até 9 dias. Então o vírus ele pode estar nesse microfone, ele pode estar nessa mesa durante 9 dias. Por isso, tem algumas medidas que são interessantes, que a doutora Alane está enumerando aqui, que eu vou ler para vocês. Medida número 1, higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, ou outro antisséptico viável. Mas os mais importantes são álcool em gel. Tem aqui nesse estudo mesmo, mostra que tem algumas coisas que são efetivas. São elas, álcool... entre 62% e 71% a concentração dele, peróxido de hidrogênio, só que esse é mais abrasivo, ou hipoclorito de sódio, que é, por exemplo, o que tem na água sanitária, para limpar superfícies. Normalmente, essas substâncias usadas nessas concentrações, em 1 minuto, elas inativam o vírus, elas matam o vírus. Então, veja como é importante higiene, se lavar, limpar as coisas, lavar as coisas. Medida número 2. Que serve, inclusive, para a paciente que falou em relação à viagem a Salvador, né? Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem a higienização adequada das mãos. Se você não puder lavar a mão depois, não toque sua boca, seu nariz e seus olhos. Evite isso, né? Evitar contato próximo das pessoas. Evitar apertar a mão, beijar outra pessoa, abraçar, a não ser sua esposa ou sua namorada, alguma coisa assim, né? E lá na Bahia a gente nem gosta disso, né? Pois é, aí que tá. Então tem que ter um cuidado redobrado. Cobrir boca e nariz ao tossir, como a gente falou, ou espirrar, com o cotovelo dobrado, né, flexionado, ou usando um lenço descartável e descartar em local e de forma adequada, limpar e desinfetar os objetos e superfícies, como a gente falou, como ele dura até 9 dias nas superfícies inanimadas, a gente tem que estar sempre limpando isso, lavando, né, cuidando. E sintomas que vale a pena lembrar, né, que são característicos dele. Você tem febre, falta de ar e tosse. Além disso, você pode ter nariz entupido, dores no corpo, dor de cabeça, mas o mais importante e que são critérios diagnósticos são febre, falta de ar e tosse. Além do contato com alguém que tenha sido conhecido ou suspeito do coronavírus, também ainda faz parte do protocolo. Mas como o vírus está começando a ser de circulação local, provavelmente no futuro vai ser praticamente... Inclusive é algo que a OMS, eu estou aqui com o protocolo da OMS, recomenda. Recomenda sempre que a gente tenha um grau de suspeição alto. Se a pessoa tem um risco de ter, é bom a gente de qualquer maneira notificar e solicitar que seja feito a avaliação pela Vigilância Epidemiológica do Estado e fazer o exame se for necessário. O exame basicamente é um só, é o RT-PCR, mas que não é um exame que se faz em qualquer lugar. Você precisa do equipamento adequado e dos kits adequados para isso, e em geral ele tem um custo. Então, eu quero fazer esse exame, vou chegar ali, tá, beleza. Esse exame pode custar entre 500 e R$1.000, dependendo da situação. Então, não é assim para qualquer coisa, em qualquer lugar fazer a qualquer momento. É nos centros adequados e diante dos casos adequados. Por isso que a gente tem que notificar para poder solicitar o exame para ele ir para um centro adequado fazer. O ideal é que a gente tivesse mais facilidade em fazer exames e no diagnóstico. A Coreia do Sul mostrou que isso vale a pena. Quem sabe a gente vai avançar mais nisso aí, mas por enquanto o protocolo é esse. Notifica, manda a amostra adequada de secreção e lá no laboratório central, no LACEN, vai fazer o teste, a prova. Se der positivo, vai fazer a contraprova para confirmar realmente. E aí... mas antes mesmo disso, garotinho, diante de um quadro gripal ou de resfriado, a primeira recomendação é higiene e isolamento domiciliar protetor. Protetor seu, da sua família e protetor da comunidade, entendeu? Então, se você está gripado ou resfriado, eu estou gripado, estou resfriado. Não tem nenhuma necessidade de sair na rua. Não vai morrer se não sair na rua. Não saia na rua. Fique em sua casa e espere a doença passar.
Em geral, para o coronavírus, são cerca de 14 dias de quarentena que está se usando, né? Porque a pessoa tem 7 dias de sintomas, mas tem mais 7 dias em que pode estar transmitindo também, isso para o coronavírus. Já outras doenças, como resfriado comum, outras gripes, em geral, bastam 7 dias. Mas vamos seguir o protocolo padrão, né? E ficar o máximo de tempo possível que a gente puder em casa, a não ser que tenha necessidade premente de fazer alguma coisa fora dela. Por exemplo, como a Alane está falando aqui, se você tiver sinais de gravidade. Sinais de gravidade são falta de ar, que levam à dificuldade, inclusive, para a pessoa falar ou para se alimentar. Alteração do nível de consciência, de repente, por exemplo, o idoso que era normal começou a ficar sonolento demais, ou começou a ficar agitado, ficar meio doido, não está achando, está gripado, não está sabendo o que é e está alterando o nível de consciência dele. É um sinal de alerta. Nesses casos, vale a pena buscar o atendimento ou a avaliação no hospital. Muitas vezes você vai ser avaliado no hospital, vai se solicitar e ver o que é necessário, e se você tiver melhorado com as medidas iniciais, vai se mandar de volta para isolamento domiciliar. É isso mesmo. A não ser as pessoas que tenham necessidade expressa, pela gravidade da situação, de ficar internado. Mas a gente sabe que quanto menos lotado tá, quanto menos cheio de gente junta tá, menos a gente transmite, e menos a gente transmitindo, menos casos graves a gente vai ter. Se a gente tem menos casos no total, é óbvio que a gente vai ter menos casos moderados e graves. Então, seguir essas recomendações. Evitar aglomerados. Se você não tem a necessidade... por exemplo, você podia fazer festa a qualquer momento do ano passado até agora. Por que agora você tem que ficar fazendo festa, se encontrando com todo mundo, se abraçando, tocando na mão de todo mundo? Entendeu? Essas coisas têm que ser pensadas. E aí vale a pena sempre a gente ter contato com os governantes, com os líderes religiosos também. Vale lembrar isso, e eu quero destacar isso também, que, por exemplo, a Cúria Romana fechou cerca de 900 igrejas. Por quê? Porque, querendo ou não, podem ter pessoas que não estão tendo sintomas ou que estão tendo sintomas leves lá, que podem transmitir para outras em aglomerados. Então, tudo isso a gente deve pensar como liderança e como comunidade, entendeu? Porque o melhor é a gente tentar conter agora, quando o problema grande, o chumbo grosso não chegou, do que depois, quando tiver um monte de gente com falta de ar no hospital, ficar sem saber o que fazer. Beleza, já chegando aqui o finalzinho do nosso programa, né? Faltando ainda, porque nós temos aqui, quero que o senhor responda aí rapidamente. Adriane, no caso das gestantes, das mulheres grávidas que já estão prestes a ganhar, né? Qual é o processo? O que é que se deve fazer? Para ganhar? Nesse caso é das mulheres gestantes, né? Ah, sim. Boa pergunta, garotinho. Em relação ao H1N1, por exemplo. H1N1 mostrou que existem outras populações de risco em relação a ele. E outras influenza também, outras gripes, que são tipos diferentes de vírus. O coronavírus, por exemplo, é um vírus RNA de uma família específica. Nesse caso, que a gente está tendo agora, o Covid-19, os estudos e as observações epidemiológicas estão mostrando que grávidas, gestantes e crianças não são populações de risco, graças ao bom Deus, pelo menos isso, né? Do mesmo jeito que são idosos ou doentes crônicos. Então, nosso principal foco de atenção é para idosos, e tem uma escala que mostra que até os 40 anos, por exemplo, a mortalidade é muito baixa, de 0,2%, 0,4%. A partir dos 40 anos começa a subir um pouco, a partir dos 60 anos começa a subir um pouco mais, e a partir dos 80 anos a mortalidade dá um disparo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Aí, por exemplo, hoje de manhã no posto a gente teve um encontro, claro, não vou citar nomes, né? Mas a gente está conversando lá sobre tudo. Dali a pouco saiu do encontro, tá uma pessoa que estava na reunião, fulano, deixa aqui que dá um abraço, pegando na mão, dando abraço. Não, minha gente, vamos evitar essas coisas. E outra, aí atendi uma senhora idosa no posto. Daqui a pouco o pessoal, eu fiquei sabendo que a senhora está com tosse, daqui a pouco vou na sua casa. Não, a gente tem WhatsApp hoje, tem celular. Custa o quê a gente usar o celular e o WhatsApp agora, nessa hora crítica, para se comunicar, para saber como o outro tá, entendeu? A gente tem que usar isso a favor, no lugar de espalhar fake news, por exemplo, e besteira, e boato, e desinformação, a gente tem que usar isso a nosso favor. E outra coisa, por exemplo, garotinho, exemplos que a gente tem em saúde. Uma pessoa que tem dor de cabeça há 10 anos, uma crise ou outra, né? Aí agora, no meio dessa tempestade, está preocupado em procurar o posto para fazer tomografia, IRC, não sei o que. Não, pessoal, vamos deixar a tempestade passar, todos tranquilos e protegidos em sua casa, tomando bastante água. Lembrando que para doença viral, hidratação é um marco importante. Hidratação, controlar os sintomas e isolamento, porque é de transmissão gastrointestinal e respiratória. Ou seja, é muito fácil de transmitir.
Basta, se eu tiver 10 pessoas ao meu redor, basta eu dar uma tossida que posso ter contaminado as 10. Então é por isso que exige medidas como distanciamento, evitar aglomerados. Por isso que você está vendo na TV cancelando partida de futebol. Por isso que, para quem gosta do UFC, combate, vocês estão vendo que o UFC de Brasília vai ser sem torcida, né? Vai ser de portas fechadas. Só as equipes técnicas e os 2 lutadores. Vai se perder muito dinheiro com isso? Vai se perder muito dinheiro com isso. Mas é mais importante perder um pouco de dinheiro ou perder um monte de vidas? Não tem dúvida a respeito disso. Tem algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, algumas empresas de transporte vão falir, como, por exemplo, a Flybe no Reino Unido. Transporte aéreo, empresa de avião vai falir. Por quê? Porque os espaços aéreos estão se fechando para evitar que seja alguma coisa pior. Né? As pessoas não estão podendo e nem estão querendo comprar passagem de avião. E aí isso vai ter suas repercussões. Vocês estão vendo que está rolando um pânico na Bolsa também, que as ações da Azul caíram 30%, da Gol também. Isso vai ter seus impactos, claro, mas tudo isso é menos importante do que vidas. Vida é uma só que a gente tem, entendeu? Se a gente deixar passar um monte de vidas porque por falta de precaução, por falta das atitudes corretas, depois a gente se arrepende disso. De fato. Chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, só para nós fecharmos, o clima do Brasil, o clima de uma região nossa, né, para o coronavírus, como é que ele deve se comportar? Porque até então é mais... Outra pergunta interessante. Eu acho que você está estudando bem, viu, garotinho? Outra pergunta interessante. Tem que estudar, cara. Porque, do ponto de vista das outras gripes e resfriados, o clima exige muita influência. Mas a OMS lançou um alerta. Não parece que o clima influencia tanto o coronavírus, o Covid-19, quanto as outras gripes e resfriados. Então, não é porque a gente tem clima quente e está aqui no calor que a gente deve se despreocupar, de maneira alguma. Parece que está se transmitindo e rolando para todo lado do mesmo jeito. Então, até se ter certeza de que tem algum benefício para nós viver no calor, tem que ter as mesmas medidas rigorosas que os países que estão conseguindo controlar com poucas mortes. Vale lembrar que morreu um idoso de 80 anos acolá. Pode não ser seu parente, mas é parente de outra pessoa. Você tem avô também, você tem tio também, você tem pai. Todos nós temos conhecidos, amigos, que podem estar nesse perfil de risco e que podem se beneficiar dessas medidas simples que eu estou falando. Então também eu falo ao povo barrense que está ouvindo a gente aqui, quando vocês estão ouvindo essas coisas, além de ouvir dizer, eita, é mesmo, aí daqui a pouco sair, dar um abraço em 10 na rua, levem essas medidas a sério que a gente pode salvar vidas com isso. Pode salvar vidas, evitar que os casos pipoquem, evitar sobrecarregar hospitais, postos e tudo mais, e conseguir dar atenção adequada a outros problemas de saúde que também vão acontecer naturalmente. Por exemplo, a pessoa que infarta, ela não vai deixar de infartar porque agora está rolando coronavírus. Mas se ela infartar e tiver 1000 pessoas internadas no hospital, como é que a gente vai cuidar dela de maneira adequada? Entendeu? Então a gente tem que levar essas coisas a sério, em consideração. Então, até a tempestade passar, até a gente ter a medida exata de como são as coisas, procurem ficar em suas casas protegidos, evitem aglomerados, evitem festa, encontro, não sei o que. Tudo que pode ser evitado, deve ser evitado. Tanto é que países e governos muito responsáveis estão cancelando. Por exemplo, me parece que o campeonato espanhol de futebol, aquela coisa que todo mundo ama, o espanhol adora, já foi suspenso. Está suspenso o campeonato espanhol de futebol, está suspensa a NBA, a americana adora basquete, está suspenso essas coisas pelo mundo inteiro. Provavelmente vai chegar aqui também, vai ter jogo suspenso ou jogo sem torcida, e isso dá, porque o povo é ruim, porque o pânico, não sei o que lá. Pode ser um pouco, mas é útil, porque evita que o negócio se espalhe e que a gente pipoque o sistema de saúde e não consiga dar atenção às coisas. Outra coisa importante que um ouvinte me perguntou, Valéria, lá da Mediclínica, a nossa secretária, recepcionista, técnica de enfermagem, multiuso, Bombril, né, perguntou se quem tem problemas respiratórios como asma, DPOC, ou seja, fumou até o pulmão ficar meio acometido, ou outros problemas respiratórios, são mais propícios a pegar o vírus. Valéria, não é que eles são mais propícios a se contaminar pelos vírus, mas eles têm uma predisposição maior a ter problemas moderados a graves, numa proporção muito maior do que quem não tem esses problemas. Então, sim, deve-se ter um cuidado especial com eles. Outra coisa é o seguinte, garotinho, se você tem um problema crônico, sabe qual é o seu tratamento. Por exemplo, eu tenho gastrite. Eu sei que tomando pantoprazol é melhor. Então, evite procurar desnecessariamente o hospital e serviço de saúde durante um certo tempo, até a tempestade passar, e procure usar os tratamentos que você já tem à disposição. Ou entre em contato com alguém que saiba. O WhatsApp existe para isso. Você sabe, garotinho, às vezes você tem uma dúvida, você me pergunta, eu vou responder. Evita que a gente se exponha e a gente exponha os nossos idosos e as pessoas que têm risco.
Uma boa tarde para o senhor, muito obrigado. Fica renovada aí uma outra oportunidade. Isso daí é algo, inclusive eu já falei, vou pedir a você. Isso daí vocês têm que estar repetindo diariamente aqui na rádio. A rádio é um grande canal para isso aqui no município, para as pessoas entenderem e, sobretudo, assimilarem. Porque é aquilo que eu falei, não basta a pessoa dizer, doutor está falando um negócio legal, beleza. Daqui a pouco eu saio, vou ali no bar, fechado, escuro, beber com mais outros 20, tossindo um para a cara do outro. Não adianta, né? A gente tem que assimilar e praticar os bons hábitos para evitar mortes e sofrimento em nosso meio, dos nossos parentes, dos nossos amigos e dos parentes e amigos dos outros também. Então, um abraço, boa tarde, garotinho, um beijo na minha esposa Alane, que está me ajudando aqui, inclusive, também, e até uma próxima oportunidade. Beleza, faço minhas palavras, doutor Francisco. Fiquem todos em paz. Boa tarde.